Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus, e espero que com vocês também. Meus amores, estou um pouco gripada, né? O nariz meio entupido aqui, mas vou fazer uma forcinha aqui para poder gravar para vocês, tá bom? Então, se a minha respiração aí tiver um pouco ofegante, a voz meio estranha, relevem, tá, gente? Mas é o único dia que eu consegui aqui gravar para vocês. Voltei a trabalhar, então o tempo tá bem curto. E esse final de semana é congresso na nossa igreja, então tá bem corridinho para mim. Mas eu consegui aqui terminar uma encomenda, né, de uma cliente minha, que há um tempinho atrás ela tinha encomendado, gente, 2 tapetinhos redondos, só que no tamanho de 60 centímetros, né? Eu ainda fiz um preto com laranja e um preto com azul royal, né? Aí depois, mais pra frente, eu fiz umas vendas aqui de algumas coisinhas que eu tinha minha pronta entrega. E ela falou assim que ela queria mais 2 tapetinhos iguais àquele. Porém, gente, ela queria num tamanho mais ou menos aí de 75 a 80, né? E eu falei pra ela as cores, ela falou assim que ela confiava nas minhas combinações, gente. É complicado, né? Quando a cliente deixa tudo na nossa mão, né? Porque vai que não gosta. E ela quer esses tapetinhos aqui para ela pôr no banheiro, porque ela não gosta de tampa, de vaso, nada. Ela só gosta de pôr tapetinho redondo. E eu usei aqui as cores mais ou menos que ela falou que tem os jogos de toalha dela. Então eu usei aqui essas cores que eu já vou mostrar para vocês. E já adianto, gente, olha, já eliminei aqui, ó, conezinhos, tá vendo? Olha que maravilha, gente. Ó, então eu vou apresentar aqui as cores que eu usei. Nesse daqui, gente, foi vermelho com preto. Eu tinha um pouquinho desse vermelho nesse conezinho aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, essas carreirinhas aqui, né? E para finalizar aqui com o bico, eu tinha outro conezinho aberto. Então, foi tudo a continha, gente, de fazer e acabar o conezinho. Então, aqui, ó, eu eliminei aqui, ó, 2 conezinhos. E o preto, gente, me sobrou isso daqui, ó. Eu usei tanto para esse como para esse e me sobrou isso daqui, que já vai ali para minha sacolinha de sobrinhas para mim fazer aquele tapetinho colorido, né, com as sobras. E para esse daqui eu usei aqui, ó, esse verde água, gente, ou é o verde, acho que é o verde jade. Ele é o verde jade. Ele tá amassadinho aqui porque eu tentei tirar do cone, mas eu não consegui, gente. Então eu vou ter que continuar usando ele aqui no conezinho mesmo. Então, essas foram as cores que eu usei, tá, gente? E ficou lindo, gente. Ficou lindo. Não sei se vai caber aqui na minha bancada, mas eu vou procurar aqui abrir para vocês ver que modelinho. Ah, é o modelinho Sai da Crise. Mas para vocês verem aí a distribuição de cores que eu usei, tá? Lembrando, gente, que ela deixou as cores por minha conta. A única coisa que ela exigiu é que fosse na cor preto, tá? Preto e mais uma outra cor. Então, 2 cores, né? Praticamente. Então, aqui eu usei preto e vermelho, preto e verde jade. E ficou lindo, gente. E depois eu vou mostrar um mimosinho que eu fiz pra ela, gente. Que eu vi e fiz pelo TikTok, gente. É uma aulinha que eu peguei lá no TikTok e eu fiz pra dar de mimo para minhas clientes, tá bom? Então, bora lá abrir, mas antes, gente, eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no meu cantinho, se inscreva, deixe seu like, ative aí o sininho em todas, para quando eu postar videozinho você ser notificado, tá bom, meus amores? Comenta, compartilha aí para inspirar outras coleguinhas, tá bom?
E você que já é inscrito, meu muito obrigado, gratidão e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora abrir essa lindeza? Meus amores, voltei aqui e infelizmente não vai ter como abrir ele todinho aqui pra vocês, ó, porque ele passou um pouquinho da minha bancada, tá? Mas, ó, só de vocês verem aqui, ó, pra vocês já ter uma noção, né, de que modelinho que é o tapetinho Sai da Crise, porém eu fui intercalando as cores. Comecei aqui, ó, com a base no preto, né? Fiz aqui, até terminar aqui, gente, com 10 pontos altos. Aí, depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas no vermelho, que daí eu eliminei um cone. Aí, depois eu fiz mais 6 carreirinhas aqui no preto, e com outro restinho que tava no cone, eu terminei aqui o biquinho, gente, ó. Não sei, gente, se é o mesmo lote, porém, eu arrisquei e, ó, e se você olhar, não parece que é lote diferente, tá, ó? Não parece, gente. Mas eu acho que é o mesmo lote, porque eu não consigo enxergar a diferença. Não é porque tá no vídeo, não, mas eu olhando aqui pessoalmente, ó, não é lote diferente, não. E ficou aqui essa lindeza. Esse daqui, gente, foi o primeiro que eu fiz. Ele ficou na medida de 75. E a minha cliente falou assim que ela queria. Tive que dar uma pausadinha aqui, meus amores. Os cachorros hoje aqui da rua estão atacados, viu? Olha só o barulho. Relevem aí o trupé, gente. Mas é que se eu for pausar toda hora, não vou conseguir gravar pra vocês. Então, gente, a minha cliente falou assim que poderia ficar de 75 a 80. Então, ele ficou 75, tá? Ficou perfeito. Já mandei fotinha pra ela e ela adorou, gente. Eu acho que vai ficar lindo, né, gente? Porque às vezes tem pessoas que não gostam de jogo de banheiro com tampa, com o tapetinho do frente vaso da pia. Apenas gosta de colocar um tapetinho assim, gente, né? E cada um tem aí o seu gostinho, né? Então, eles ficaram 75 centímetros e ele ficou 442 gramas, gente. 442 gramas. Voltei aqui, meus amores, tinha gente batendo palma aqui em casa. Então, vamos lá, gente. Já até me perdi onde que eu tava. Então, eles ficaram com 73 centímetros e 442 gramas. Esse foi o primeiro que eu fiz, tá? Depois eu fiquei imaginando, meu Deus, qual será a outra cor assim que eu vou fazer, né? Aí eu tinha um conezinho de verde jade. E eu falei assim, vou fazer, eu acho que vai ficar maravilhoso. Eu vou abrir aqui agora o verde jade pra vocês verem, tá bom, meus amores? Prontinho, gente, olha só. Também não coube aqui na minha bancada, olha só, gente. Que coisa mais linda, né, que ele ficou, gente. Essa cor com preto ficou lindo. E eu fuçando nas minhas coisinhas, eu ainda achei aqui, gente, uma etiquetinha, olha só, e deu pra colocar, só ficou o outro sem. Esse também ficou com 73 centímetros, né, fiz o mesmo tanto de carreira do outro, porque ela quis igual, né, e ele ficou 461 gramas, gente. Eu acho que é porque o verde água, ele é um pouquinho mais grosso, acho que é por isso que ficou pesando. Aí, gente, eu pensei, meu Deus, queria dar uma coisinha diferente, né, para minha cliente. E teve umas coisas minhas que ela já comprou, que eu já dei porta-copo daquele mais simplesinho, já dei chaveirinho. Eu falei, meu Deus, eu queria dar uma coisinha diferente. Mas eu queria dar um porta-copo, porém um modelinho diferente, gente. E eu fiz. E olha só, gente.
Ali tá o outro vermelhinho, né? E olha só, gente, que porta-copo mais lindo, gente. Aí eu fiz esse daqui nas mesmas cores desse, né? Eu poderia fazer no vermelho, mas você viu, gente, que não sobrou, né? E eu não tinha mais sobrinha do vermelho. Então, eu fiz aqui, ó, o miolinho aqui, né, de pontinhos todos fechados no preto. Passei aqui uma carreirinha no verdinho. Fiz a pipoquinha com o mesmo barbante, gente. Vocês podem fazer com mescladinho. É que como é brinde, né, gente, eu usei restinhos de barbante que eu tenho aqui. Aí, eu fiz aqui uma carreirinha aqui, ó, de ponto no preto, né? E fiz aqueles pontinhos que fala que é pontinho caranguejo, né, gente? Aí eu fiz esse, gente, e fiz esse daqui, ó, esse rosinha. Mas eu não sei, gente, por que que esse daqui ficou um pouquinho maior. Não sei por quê, né? Eu acho que é a espessura do barbante. Ah, eu acho que eu já sei, gente. Aqui, ó, aqui, ó, são 2 pontos altos juntos. E aqui eu continuei fazendo 2 pontos altos juntos. Nesse daqui, eu fiz 2 pontos altos junto e um separado. Acho que é por isso que ele ficou aí menorzinho, né, gente? Então, meus amores, ficou essa coisa mais linda aqui. Aí, gente, ó. Dá pra você colocar xicrinha com o pires. Dá pra você usar só a xicrinha. Olha que lindo. Eu acho que ela vai amar, gente. Cada brinde que eu dou pra ela, ela gosta. Então, olha lá, gente. Eu eliminei conezinhos, gente. E mais sobrinhas aqui pra mim fazer o meu tapetinho com sobrinhas. E olha só, gente, que coisa mais linda. E o que que vocês acharam, meus amores, dessa encomenda maravilhosa? Dos brindezinhos que eu vou dar pra ela. Esse aqui eu vou deixar, né? Se aparecer alguma venda por aqui, já tenho pronto, já quero fazer mais, tá? Eu peguei a aulinha lá no TikTok, gente. Não lembro agora em qual é a artesã que ensinou, porque eu não sei se eu salvei, eu não lembro. E o valorzinho de venda, meus amores, que eu cobrei aqui, ó, cada tapetinho é R$ 60, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos R$ 120 aqui, ó, que eu cobrei da minha cliente, tá bom? E eu achei que ficou lindo, meus amores, olha só. Mas vocês podem vender aí, ó, de 60 a 70, tá bom, gente? Vai aí de acordo com a realidade de vocês, tá? É que eu quis aí fazer esse valorzinho pra ela, porque no final do ano, gente, ela comprou muita coisa minha, tá? Muita coisa mesmo. E, por fim, eu nem lembrei de enviar mimo pra ela. Então, nessa encomenda dela, eu quis aí dar uns descontinhos, mas você pode vender de 70, 65, tá bom? Conforme a sua realidade. Então, é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Já vou embalar e amanhã eu vou entregar para a minha cliente, tá bom? Então, deixa aí nos comentários o que você achou do mimo, dos tapetinhos. É muito rápido de fazer. Então é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!